esclarecer um pouquinho, tentar entender a questão ali da peste negra na Idade Média. Professora, então quer dizer que pandemia é uma coisa que já existiu antes? Idade Média. Professora, então quer dizer que pandemia é uma coisa que já existiu antes? Então, gente, o nome pandemia realmente, né, é um nome que a gente costuma. Eu, particularmente, fui ouvir há pouco tempo atrás. Então, quando nós entramos aí na pandemia, né, em 2020, por conta do coronavírus, né, aí eu pensei, gente, vou ensinar a Idade Média para o sexto ano. Tenho que falar da peste negra, que foi uma das, né, que os livros didáticos vão tratar a peste negra como uma simples epidemia que matou durante a Idade Média. Uma doença que não tinha cura, não tinha tratamento, não tinha controle, né? Assim como a nossa, que nós vivemos hoje, né? Temos que conviver com ela. E aí, o que as pessoas faziam na Idade Média para poder, pelo menos, se prevenir ou tentar não, né, pegar a peste negra? Sim, galerinha, houveram outras pandemias já ao longo da história, né, da humanidade. E aí, como nós estamos estudando a Idade Média, eu não podia deixar de falar da peste negra para vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque não é apenas a peste negra que nós vamos ver. Tiveram outras doenças, outras epidemias que vão ser, que hoje já são consideradas pandemias. Porque tem diferença de epidemia para surto epidêmico e para pandemia. Mas isso aqui é assunto para uma outra aula. Vamos lá. Então, a peste negra, vocês estão vendo essa imagem feia pra caramba aí, né? Da perna de uma pessoa, toda cheia de bolhas, parece que tem umas umas feridas abertas, né? Então, o que é isso? Isso daí é aquela da famosinha peste negra e ela ocorreu ali meados ali do século XIV, né? Ela teve origem no continente asiático, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, tá? E aí ela vai chegar na Europa, né? Ela está relacionada ali às caravanas de comércio, porque existiam mercadores. A Baixa Idade Média ela é marcada por pessoas que estão fazendo seus comércios, né? Não são nações ainda, são reinos que estão conversando e comercializando seus produtos, né? Os produtos entre si. Então, se vocês acham que isso é algo comum só dos dias de hoje, não. Lá no século XIV, XV, Idade Média, a gente vê muito isso. Então, a Ásia, principalmente a região da China ali, eles comercializavam muito com os europeus e o Oriente Médio também. E aí, eles vinham, né, através ali do mar Mediterrâneo, chegavam no porto das cidades da Europa como Gênova e Veneza. Ou seja, lembra que eu falei nas aulas passadas para vocês guardarem Gênova e Veneza por causa do renascimento comercial? Mas nem tudo são flores. Esse renascimento comercial, né, vai ter a fase boa ali do din-din, do cash voltando, né? O nascimento aí também de um capitalismo começando a surgir, mas junto veio a peste negra. Eu vou falar um pouquinho mais da peste negra para vocês. Além da peste negra, nós tivemos também a peste bubônica, né? A peste bubônica ela ocorreu aproximadamente, se não me engano, no mesmo século, né? Eu vou deixar mais. Aqui tem uma mão. Essa mão aqui, eu vou mostrar o restante dela para vocês verem o que acontecia, né? E bolhas, escaras, chamado de escaras, né? Essas marcas no corpo. Tivemos também, ó, o Império Azteca foi dizimado com varíola, né? Isso aqui depois eu vou aprofundar um pouquinho com vocês sobre a história das pestes, desde a peste negra, né?
Aqui vai parar no HIV em 81, que também é considerado, mas eu acredito que ele não deveria entrar no surto de pandemia, né? Acho que isso aqui está um pouco equivocado, né? Essa imagem já peguei prontinha, mas só para vocês terem uma noção. E nós vamos falar desde a peste negra até o coronavírus, para vocês entenderem como é que funciona esses surtos aí, tá? Por que a humanidade passa por isso? Isso é aula de história também, tá? Então, vamos dar prosseguimento aqui, vamos continuar com a nossa. Quando nós entramos aí na pandemia, né, em 2020, por conta do coronavírus, né? Aí eu pensei, gente, vou ensinar a Idade Média para o sexto ano. Tenho que falar da peste negra, que foi uma das, né, que os livros didáticos vão tratar a peste negra como uma simples epidemia que matou durante a Idade Média. Era uma doença que não tinha cura, não tinha tratamento, não tinha controle, né? Assim como a nossa, que nós vivemos hoje, né? Temos que conviver com ela. E aí, o que as pessoas faziam na Idade Média para poder, pelo menos, se prevenir ou tentar não, né, pegar a peste negra? Se eu falar para vocês que elas usavam máscaras, vocês vão acreditar? Mas não eram todos que tinham acesso a máscara e ao conhecimento, né, de que a máscara poderia proteger. Até então, na Idade Média, a peste negra... Então ela foi, né? O que ela foi, essa peste? Ela foi uma pandemia que atingiu a Europa, a China, o Oriente Médio e outras regiões do mundo durante o século ali 14, entre 1347 e 1350. E aí essa doença ela matou 1/3 da população da Europa e proporções provavelmente semelhantes nas outras regiões. Então isso aqui é aproximadamente, né, entre essas datas aqui. Mas passando para essas informações aqui, eu quero deixar aqui para vocês refletirem, né? Aqui embaixo tem o nome do autor dessa frase, dessas informações, que é o Jacques Le Goff, que é um historiador, né, do nosso tempo, que ele trabalhou a vida toda em cima de estudar a Idade Média, né? O nome do livro é Idade Média Explicada aos Meus Filhos, né? Está na página 18 e 19. E aí ele vai falar assim: a Idade Média também é conhecida como Idade das Trevas por algumas razões. Por que a Idade Média é chamada de Idade das Trevas? A gente está falando de uma doença, né, que foi fatal para muitas pessoas na Idade Média, para 1/3 da Europa. Então, primeiro, os senhores oprimiam os camponeses, aquela ideia de que o camponês trabalha na terra até morrer, né? Ele fica preso à terra, preso no sentido de que ele não tem o que fazer para sobreviver a não ser trabalhar na terra. Então, os senhores do seu feudal, eles oprimiam os camponeses. A igreja era intolerante e submetia os hereges à Inquisição. Também é um assunto para a gente trabalhar dentro de Idade Média, se der tempo, tá bom? Muitos deles eram jogados na fogueira, por exemplo aí de Joana d'Arc, né? Havia muita fome, gente, isso é um fato. Apesar das pessoas viverem nos feudos, trabalhando no feudo, o feudo não era do servo, do camponês, o feudo era do seu feudal. Então, o servo vai chegar num determinado momento que ele vai começar a não conseguir produzir o suficiente para ele, vai praticamente tudo para as terras clericais, ali para o manso, né, para a parte do feudo onde fica a igreja e para o restante do feudo que servia só o senhor, né, o senhor feudal que ia distribuir, né, essa comida aí, essa comida que eu digo, o que era produzido, esses grãos, essas verduras, né, alimentos. Muitos pobres, gente, a Idade Média, né, se a humanidade hoje, né, a gente olhar para o nosso país e ver que existe muita gente pobre, na linha de pobreza, assim, pobre mesmo, que mora na rua, não tem condição de nada, na Idade Média a coisa era sinistra, tá? E praticamente todos tinham medo exagerado do mar. Por quê? Porque ninguém sabia aonde os mares iam dar das florestas e do diabo, né? Então, vocês têm que ter em mente que a Idade Média
a Igreja Católica colocou na cabeça das pessoas que tudo que acontecia era de ruim, era porque a pessoa estava com pecado, era porque ela tinha que se confessar, tudo isso vai começar a surgir na Idade Média. Então, a figura do diabo vai começar a aparecer até nas iluminuras, tá bom? Isso por conta da peste negra. Então, foi um período marcado por superstições, né? Essas superstições, gente, marcou isso como Idade das Trevas. Só que a gente já falou que de Idade das Trevas a Idade Média não teve nada. É só vocês pensarem aí que os pintores renascentistas lá do século XV em diante, se eu não me engano, eles nasceram na Idade Média, foram crianças na Idade Média, se tornaram ali adolescentes e adultos na Idade Média, né? Na transição, praticamente. Então, teve coisa boa na Idade Média, sim. Então, essa ideia de que a Idade das Trevas é um mito, tá? Tá errado.